queridos amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo do livro Seara dos Médios, escrito por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. Esse livro que vem nos iluminando todas as sextas-feiras, e hoje quem vos fala sou eu, Débora Rodrigues, da cidade de Bocaiúva do Norte de Minas. E para dar continuidade no nosso estudo, hoje estaremos falando do capítulo 29. Então, a gente vai, como quem tem costume de acompanhar, lendo um pouquinho e discutindo o tema aí para ver todos os ensinamentos, ou alguns dos ensinamentos que o nosso querido mestre Emmanuel traz para nós através da mediunidade do Chico Xavier. Então, para iniciar, eu quero deixar um recado. Venha acompanhando todas as sextas-feiras. Se você ficar com dúvida, volta nos capítulos anteriores, porque é um estudo que vale muito a pena. E não deixe de deixar sua curtida, de seguir o canal, de ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhum capítulo desse livro, que é muito, muito, muito bom para o nosso estudo de mediunidade, para a gente se entender, não só na nossa mediunidade, mas como seres espirituais que somos. Então, sem mais delongas, vamos começar com o capítulo Aviso, Chegada e Entendimento, capítulo 29 do livro Seara dos Médios. Então, é uma reunião pública datada de 25 de abril de 1960, questão de número 160. Então, bora lá comigo? A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como uma embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. Então, o que Emmanuel está trazendo aqui nessa introdução? A intervenção do plano espiritual no mundo físico. Tudo que existe no mundo físico, ele aconteceu primeiro no mundo espiritual. Então, a espiritualidade está sempre interagindo conosco, seja a espiritualidade superior, seja a espiritualidade inferior. Por quê? Porque nós somos seres intermediários, médiuns. Apesar de estarmos reencarnados, somos seres espirituais. Então, esse contato com a nossa natureza real é inevitável. O que define qual contato que eu vou ter é o padrão mental que eu carrego e o nível vibratório em que eu me encontro, tá? Por que eu falei o padrão energético e nível vibratório? Porque o meu padrão energético, ele pode ser um padrão energético bom, de intermediário a bom. Eu sou uma pessoa naturalmente calma, amorosa, caridosa, mas eu posso ter um dia ruim. Eu posso ser uma pessoa de padrão elevado, mas no momento vibratório ruim. Então a gente tem que saber diferenciar. Por isso que quando a gente se propõe a elevar nosso padrão vibratório, é um trabalho de dias, meses, às vezes até anos, porque a gente permanece muito, é como um hábito. O padrão energético, padrão energético, ele é como um hábito. Eu vou me habituando a viver naquele ambiente, no caso, naquele tipo de energia, e naturalmente o meu corpo se atrai àquilo. Quando eu resolvo mudar, eu mudo meu pensamento, meu posicionamento, meus sentimentos, mas como eu habitualmente ainda estou ligada àquele velho padrão, eu tenho que me policiar, me disciplinando, para que agora eu passe a habitar em outro padrão vibratório. Uma introduçãozinha aí, só para vocês entenderem essa questão da intervenção espiritual. Essa intervenção acontece com a nossa permissão. E como essa permissão é dada? Através da nossa leitura energética pela espiritualidade. E aí tem uns nomes em inglês aqui, e eu vou tentar lê-los aqui. Se estiverem errados, já peço desculpas. De Swedenborg e Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbos dos obreiros,
em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Aqui Emmanuel, de forma linda e filosófica, traz pra gente aqui um exemplo de dois médiuns, bons médiuns, ativos, mas que podem cometer algumas interpretações um tanto quanto diferentes do que aquilo que a espiritualidade quer passar. E não quer dizer necessariamente que essa interpretação interfira definitivamente na mensagem, naquilo que a espiritualidade quer passar para a gente. E ele usa o exemplo dos instrumentos. Cada instrumento tem sua peculiaridade. Quando você compõe uma música, compor no sentido de tocar, né? Você vai montar toda a estrutura musical. Você tem a bateria, você tem um teclado, você tem um violão, um contrabaixo, guitarra, enfim, determinados instrumentos. E cada um deles tem uma função. Uns mais agudos, outros mais graves, outros num tom intermediário médio, outros fazem a marcação do tempo. Mas eles se complementam por serem necessários para aquela situação. E assim é o médium. O médium, talvez a espiritualidade passe, eu vou dar um exemplo aqui de algo que não aconteceu, mas só para ser entendido. A espiritualidade passe através da psicofonia, da intuição, uma mensagem que seja, olha, diga àquela pessoa que as circunstâncias que estão acontecendo na vida dela, elas perdurarão por pouco tempo. Vocês entenderam o que eu disse, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, mas que aquilo em pouco tempo vai se acabar, certo? E aí o médium chega e fala assim, olha, fique tranquilo, pois isso vai passar. Você entende que as palavras são empregadas, são diferentes, mas que o sentido é o mesmo, mas cada um tem a sua peculiaridade e o seu formato de fala. Isso a gente está falando aí para os médiuns da fala, né? Da comunicação, que utilizam o chakra aqui na garganta como seu ponto forte de mediunidade. Mas esse exemplo pode ser aplicado em diversos outros tipos de mediunidade, mas é só para a gente entender a fala de Emmanuel aqui. Linda fala, por sinal. E ele continua. Em 1848, no vilarejo de Heidsviller, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam uma moradia terrestre batendo freneticamente à porta. Na residência dos Fox não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona. Entre a menina Kate e o espírito Charles Rosnan, baseiam-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos. E aqui ele vem trazendo uma situação de 1948, onde espíritos entram em comunicação, então, ali, com uma determinada família, a família Fox, no sentido de trazer ali avisos, né, do plano espiritual para condições futuras que iriam, então, ali acontecer. Continuando aqui. Então, vamos aqui. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Então, a gente tem um movimento espiritual aqui para uma comunicação mais... Porque a comunicação sempre existiu, né? Uma comunicação mais expansiva da espiritualidade superior, mais expansiva no sentido de percepção humana, porque ela sempre existiu. Então a gente tem esse movimento aqui, e a Emmanuel está falando desse movimento, então, para chamar a atenção da Terra no sentido de por que a intervenção espiritual acontece? Porque, infelizmente, nós não conseguimos ainda por nós mesmos fazer aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Sermos bons, ajudarmos, nos melhorar, vencer as nossas vicissitudes, enfim, aquele contratinho que a gente assina falando eu vou ser muito bom lá embaixo, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E chega aqui embaixo eu esqueço tudo que eu me comprometi lá em cima. E esse cima embaixo é relativo. E aí a espiritualidade vem intervindo porque nós precisamos evoluir.
Nós precisamos dar prosseguimento na nossa evolução. Porém, nós às vezes nos acomodamos nas camadas mais densas, mentais mais densas, né? Que é vícios mundanos, comodismo, preguiça, etc. E deixamos aí de lutar pela nossa própria ascensão espiritual. Então a espiritualidade ela intervém sim, lógico que com a nossa permissão, porque nós temos em nós adormecidos o desejo e a vontade de sermos melhores, mas não vira e mexe nós precisamos ser recordados disso, porque o mundo ainda, né, o planeta Terra, ainda prepondera uma energia um tanto quanto densa. Então, como nós somos esses seres aí que se apegam a vários tipos de energia, nós então nos deixamos levar para essa energia mais densa, porque está mais ligada à nossa natureza humana, que ainda prepondera sobre a nossa essência espiritual. Dando continuidade aqui, os fenômenos físicos por Daniel Douglas Hume, no meu inglês hoje está terrível, e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através dos outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência, em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Então aqui eles vêm trazendo fenômenos físicos, né, dessa época, que chamaram a atenção da imprensa, que foram motivos de estudo, preocupações, e aí muita especulação acontece, porque ainda, hoje eu acredito que não tanto, mas normalmente esses fenômenos espirituais se tornam coisas muito místicas e depois que elas são estudadas. Isso me recordou esse fenômeno físico, né, instigante, intrigante, me recordou uma notícia que eu vi essa semana, que eu acredito que todos vocês viram, e eu acredito ser verdadeira, que foi um segurança no hospital psiquiátrico. Ele está no seu turno da noite, a porta se abre, entra uma pessoa, ele atende, faz a anotação dos dados daquela pessoa. Ele pegou uma cadeira de rodas para aquela pessoa se sentar, e depois, quando viu na câmera, não tinha ninguém, não tinha nenhum ser encarnado ali, mas a porta se abriu, ele anotou alguns dados, ele pegou uma cadeira de roda e tudo. E aí verificou-se depois que se tratava de uma senhora que havia falecido naquele hospital há 3 horas antes. Então houve ali uma comunicação espiritual, né? Um médium que eu diria assim, que ele precisa trabalhar bem a mediunidade dele para ajudar outras pessoas, porque ele está com uma boa mediunidade, uma boa percepção. Mas é um fenômeno que chama a atenção da imprensa, que chama a atenção das pessoas, né, que tem contato com essa situação. Por quê? Porque nós nos envolvemos tanto nas questões do mundo, preocupações, obrigações dentro de casa, obrigações nas nossas atribuições profissionais com os nossos filhos, que nós nos esquecemos do nosso ser espiritual. E a espiritualidade permite que determinadas situações como essa aconteçam, para que nós nos recobremos. Poxa, eu sou um ser espiritual. Isso existe, isso é real, isso acontece. Depois que eu desencarno, meu espírito permanece, então eu vou me comunicar, eu posso me comunicar, então, com aqueles que ainda não fizeram essa passagem para o plano espiritual. Então, esses fenômenos, como aconteciam e como acontecem, são por permissão da espiritualidade e tem sempre um propósito. Não são com a finalidade de especulação, né, de alvoroços, assim. Com certeza, essa situação que aconteceu com esse segurança vai ser percebida por diversos estudiosos, vai ser analisada, e aí vai ter todo um contexto que vai trazer um aprendizado para nós, para aqueles, né, que tiveram acesso a essa informação. E eu, ao assistir a cena, né, eu pude assistir a cena, me recordou muito o filme do Divaldo Franco,
né, que passava por isso recorrentemente nas suas atividades e teve que pedir auxílio para os seus amigos, porque a mediunidade dele permitia então que ele tivesse acesso a esses espíritos aí que vinham em busca de ajuda. E na verdade não é um em busca de ajuda, porque é um espírito que ele não se percebeu desencarnado. Ele se encontra ali naquela camada e ele tem plena certeza que ele está encarnado. Então ele conversa com as pessoas, ele interage ali como se nada houvesse acontecido, porque a morte, essa passagem, né, a morte do corpo físico, ela não traz a diferenciação, porque o que sente é o espírito. Um corpo inanimado, um corpo sem espírito, ele não tem sentimentos. Então a gente tem que entender que o sentimento, e isso inclui dor, sensações, tudo, está ligado ao ser espiritual. Por isso que quando há o desencarne, muitos espíritos não sabem que estão desencarnados porque eles têm a mesma sensação. Então vamos continuar aqui. Aos ruídos da visitação invisível misturam-se os ruídos da opinião. Ao som, né, aqui da espiritualidade, se manifestando ao som. Quando a gente fala som, não necessariamente é o som, né? A impressão que a espiritualidade traz para ser vista mistura-se ao ruído, né, os burburinhos, como se dizia antigamente, das opiniões. Então, tem o que a espiritualidade quer trazer e tem o que as pessoas acham que a espiritualidade quer trazer, que tem ali distâncias, né? Porque muitas vezes uma mesma lição traz diversos aprendizados por conta da interpretação daquele a quem chega, então, essa lição. E continua. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali, mãos luminosas acenam por toda a parte. Vozes ressoam entre lábios selados, mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro. Então a gente tem aqui aquele movimento mediúnico que tem batidas, mãos que trazem mensagens, né? Aí a gente tem aquela questão das primeiras psicografias, vozes que ressoam entre lábios, então a gente tem aqui a psicofonia, mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro. Então a gente tem também a materialização espiritual acontecendo. Então são aqueles médios que têm a clarividência e eles podem perceber. Mas não só eles, quando a espiritualidade, e aí tem essa permissão espiritual, ela se manifesta, né, ela se materializa, então até aqueles que não detêm dessa mediunidade conseguem, então, ter acesso a visual a essa demonstração espiritual. Então é aqui que está sendo falado. Então diversos fenômenos são lançados e isso vem aí num período em que Kardec, se eu não me engano, é um pouquinho pós Kardec já ter iniciado. Se eu estiver errada, peço desculpa. Mas que vem ali naquele intuito de trazer o esclarecimento da espiritualidade, se deixar clara de que ela existe e que ela está atenta às coisas que acontecem. Então, esses fenômenos espirituais têm uma razão de ser. Eu escuto muitos questionamentos no sentido, poxa, não tem mais um médium como Chico Xavier, não tem mais, não haverão mais médios como Divaldo. E eu mesma já me fiz esse questionamento até entender que a espiritualidade, ela nos proporciona em igualdade as mesmas oportunidades. Porém, cada um de nós acessa essas oportunidades de acordo com a sua condição e merecimento. Lembram do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, merecimento, bônus, hora, remuneração espiritual? Pois é. E não só isso, e de acordo com aquilo que vai nos fazer bem e seja produtivo para a nossa evolução espiritual. Então, nós estamos adentrando num
momento em que todos nós temos que fazer as nossas próprias conexões. Porque nós sabemos que a espiritualidade superior existe, nós sabemos que o contato é real, que os nossos mentores nos acompanham 24 horas por dia. Então nós temos que parar de terceirizar a nossa mediunidade. Se eu busco um contato com Deus Pai Todo-Poderoso, da sua mensagem, através dos seus medianeiros, da sua essência espiritual como forma de fortalecimento, então por que eu vou terceirizar? Por que eu vou pedir que outro faça se a espiritualidade me proporciona condições para isso? Mas aí você está se perguntando assim, como assim, Débora, eu tenho condições disso? Nós estamos adentrando numa era, adentramos já, numa era chamada Era da Consciência. Tem uma frase que um dos mensageiros, dos mentores da nossa casa falou em determinada reunião, isso há muitos anos, e ela me marca até hoje, que Deus está em todos os lugares, mas o mais bonito é onde você o coloca. Deus é parte integrante de nós, nós somos essência, plasma divino. Então, essa conexão, ela é acessível a nós mesmos, nós não precisamos de intermediário, só que nós precisamos sim desbravar em nós a nossa essência espiritual. A gente vai ultrapassando as camadas físicas que nós mesmos nos impusemos por crenças, por medos, limitações, por situações de diversas reencarnações passadas que fizeram esse ceticismo espiritual perpetuar. E aí a gente entende, quebrando isso, que essa conexão espiritual com o alto, com Deus, com o Criador e com aqueles mentores que nos regem, elas advêm da nossa vontade e da nossa permissão. Então, quando eu quero alcançar a Deus, eu volto à minha essência. Mas não a minha essência do que eu acho que eu sou, a minha real essência espiritual. E desbravar-se espiritualmente é o grande desafio. Porque nós nos deparamos com aquilo que nós achamos que somos, naquilo que nós queremos ser e naquilo que nós realmente somos. E aquilo que a gente está criando paralelamente a isso, porque Emmanuel fala, o pensamento cria a vida que nós procuramos. Então nós criamos mentalmente a vida que a gente imagina que seria melhor e isso se materializa de alguma forma. Então essa redescoberta espiritual, ela vai vir então dessa... Desculpa que tá passando um carro de som aqui perto. Ela vai vir desse nosso contato, dessa nossa dedicação e disciplina. Por isso que ele fala lá com o Chico, disciplina, 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 porque através da disciplina nós conquistamos espiritualmente, não só espiritualmente, tá? Mas nós conquistamos espiritualmente aquilo que nós viemos buscando, mas não nos esforçamos tanto para conseguir. Eu quero ser bom. Mas se você realmente se esforça para isso, qual é o seu grau real de esforço? Eu quero ser bom até que ninguém me incomode? Isso não é realmente querer ser bom. Isso é ser conveniente às coisas que lhe acontecem. Então, ser bom é ultrapassar, então, essas barreiras do que me acontece e ainda assim permanecer firme no meu propósito. É um exemplo que eu estou dando, mas isso se replica a outras situações da nossa vida. Continuando aqui. Mas, como toda edificação espiritual, voltando aqui, entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Então, Kardec vem e codifica tudo isso. Ele traz inicialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos. Não sei se é essa ordem, tá, gente? Não briga comigo. Aí vem as outras obras que vêm, então, descomplicando aquilo que não estava sendo entendido, para que nós possamos entender e encaixar as coisas nos seus lugares. Então, Kardec traz, então, esse esclarecimento espiritual através da sua mediunidade
e da sua disciplina em fazer acontecer, apesar de tudo em que ele foi exposto. Mas, como toda edificação espiritual, obedece à cronologia da mente. Ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de pessoas na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quantos anos se passaram da codificação e tem pessoas ainda que não acreditam, que não vivem a espiritualidade, ainda que estejam no espiritismo. Interessante isso, né? São pessoas que se encantam com a doutrina, mas não vivem a sua essência e ainda duvidam da espiritualidade, questionam a intervenção divina diante das suas dificuldades, das suas angústias. E aqui Emmanuel nos traz quantas pessoas, quantas milhares de pessoas ainda estão na fase inicial do aviso, outras na fase da chegada, mas ainda não estão na fase do entendimento. A fase de entender e viver a espiritualidade. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habitá-las convenientemente, para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Então, Kardec nos coloca aí nessa fase do entendimento, né? De entender a espiritualidade, de viver essa espiritualidade, de propagar a espiritualidade. E de uma forma linda e poética, como ele sempre faz nas suas obras. Ele traz esse final aqui, que eu vou ler de novo, mas com mais calma, para que fique aí, então, internalizado nos nossos espíritos. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral, em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Então, com essa mensagem linda desse capítulo, nós vamos encerrando o estudo e deixando essa grande lição que Emmanuel traz para nós quanto à nossa responsabilidade ao nosso conhecimento. Não dá para desconhecer o que nós já conhecemos. Não dá para deixar de tocar a espiritualidade que há em nós, quando é isso que nos traz a melhor forma de ascensão. Então, tenhamos essa responsabilidade de: eu sou um ser espiritual, eu sei que não basta ser bom, eu preciso fazer o bem. E esse bem que a espiritualidade me proporciona em oportunidade de fazer a mim e ao outro é aquilo que me conecta ao todo. É aquilo que me faz real essência e é aquilo que me traz a fidelidade, a consciência espiritual que habita em mim. Então, essa foi a explicação do capítulo 29. Na sexta-feira que vem, nós vamos continuar com o capítulo 30. Vou já dar spoiler de qual que é essas outras mediunidades. Então, daremos continuidade. E eu agradeço a cada um de vocês que ficaram nesse estudo até agora, que queiram ver ele depois, que queiram, de repente, enviar para alguém que vocês lembraram aí agora. Não passa vontade. O conhecimento ele tem que ser distribuído e compartilhado. Aproveite as armas que você tem hoje, né? Aproveite o conhecimento que você tem. Você tem algo a agregar, com certeza, àquele que está próximo de ti. Meu muito, muito obrigado aos nossos amigos que fazem parte desse estudo, que possibilitam que esse estudo chegue a você, que possibilitam que eu esteja aqui para, de alguma forma, servir
né, humildemente, ao plano da espiritualidade, de propagar o bem, né, a todos aqueles que se abram a receber o bem. Meu muito obrigado e que o nosso Criador esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Tchau!